A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós estamos na aula de número 20. Se você gosta de estudos da palavra e é novo aqui no canal, eu te convido a acessar a seção das playlists. E lá nós temos vários livros da Bíblia que já foram totalmente lidos e meditados. Você pode acessar os livros de Marcos, depois de o Evangelho de Marcos, as cartas que Paulo escreveu para Filipenses, para os Colossenses, para a igreja de Gálatas, para a igreja dos Efésios e também existem playlists do livro de Provérbios que foram gravados antes desse curso que está sendo gravado atualmente. Também tem uma playlist do livro de Salmos, de Jó, de Eclesiastes. Então, fica o convite para que você acesse os vídeos, os vídeos das outras meditações que já foram feitas aqui no canal. Nessa aula 20, nós vamos meditar em Provérbios capítulo 13, que diz assim: O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então aqui, Salomão está fazendo aquela constatação de que o filho que é sábio é aquele que escuta a correção do pai. O escarnecedor é o mesmo que zombador. Escarnecedor é aquele que zomba daquilo que tem valor. Então, aquele que zomba daquilo que tem valor, ele não sabe a importância, a relevância da sabedoria. E ele não escuta a repreensão. Obviamente que o filho sábio recebe as consequências, obtendo sucesso, realização, conquistas e um caminho direito. E o que é escarnecedor é aquele que é tolo, que muitas vezes apanha da vida, vai sofrendo as consequências na sua própria carne, mas ainda assim permanece no erro e continua não ouvindo a repreensão até que, em um dado momento, depois de tanto sofrimento, decide dirigir-se para Deus. Se você está passando por uma situação de longo sofrimento, seja em qual área da vida for, reflita, pense, se não é tempo de se voltar para Deus, se não é tempo de abandonar as práticas que fazem mal e se não é tempo de agora andar na direção de Deus. Verso 2: Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então o versículo 2 diz: aquilo que você fala é aquilo que você vai colher. Se você disser boas palavras e tiver sabedoria, você vai ter bons resultados. Você vai estabelecer bons relacionamentos, bons contatos, você vai ser honrado pelas pessoas que vão querer ajudar você. Mas se você só tem tolices para dizer, as pessoas que são sábias vão se afastar de você e você vai acabar convivendo entre os tolos, e isso vai trazer o mal sobre a sua vida. Então, cuide daquilo que você fala. Alimente a sua alma com sabedoria para que você tenha boas palavras para poder prosperar e obter o bem. Agora, a alma dos prevaricadores comerá a violência. Os prevaricadores são aqueles que não fazem o que tem que fazer. Prevaricação é aquele que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz, ele faz o oposto. Então, a alma do prevaricador, a alma daquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele vai comer o quê? Ele vai comer a violência. A violência consiste no sofrimento que ele vai carregar da vida. A vida é violenta com aquele que não faz o que precisa ser feito. A vida impõe angústia, aflição, fome para aqueles que não fazem o que tem que ser feito no tempo certo. Então, você escolhe o caminho da vida ou o caminho da violência, o caminho da ruína, de acordo com aquilo que você fala, de acordo com aquilo que você alimenta na sua alma. Verso 3: O que guarda a sua boca conserva a sua alma,
mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, aqui o versículo 3 está dizendo para que nós usemos as nossas bocas para dizer aquilo que é útil, que edifica e que transforma a vida das pessoas para melhor. Se você abre a boca para dizer o que é inútil, o que é irrelevante, fofoca ou para falar mal de alguém, você vai colher perturbação para a sua vida. Então, cuide daquilo que você fala. Mais uma vez, você precisa alimentar a sua alma com a sabedoria. Levando em consideração os versículos 1, 2 e 3 aqui, nós vemos que os 3 versículos falam a respeito de observar a sabedoria e observar os bons conselhos. Os versículos 2 e 3 falam a respeito do cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que sai da sua boca. Verso 4: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O preguiçoso é aquele que não faz o que tem de ser feito. Nós já meditamos sobre a preguiça quando estudamos Provérbios capítulo 6. Ali na primeira parte do versículo 1 até o versículo 15, na aula que tratamos de Provérbios capítulo 6, falamos que o texto no versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e sê sábio. Vê que ela junta no verão, mesmo não tendo chefe, né? Para que de nada tenha falta. Então, mais uma vez aqui, no capítulo 13, no versículo 4, Provérbios repudia a preguiça. A preguiça faz com que o preguiçoso deseje as coisas, mas ele não consiga, não conquiste, porque ele não é diligente. Agora, a alma dos diligentes, aquele que trabalha, aquele que faz o seu planejamento, aquele que busca de maneira dedicada os seus objetivos, vai alcançar os seus resultados. Verso 5: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, o justo é aquele que anda na verdade, aquele que anda na sabedoria, aquele que busca estabelecer relações sociais que sejam estabelecidas na segurança, na estabilidade. Então, quando você conversa com o justo, ele faz um contrato e ele vai honrar o contrato. Quando você se relaciona com o justo nos casamentos, os justos são aqueles que honram a fidelidade no casamento. O justo é aquele que cuida dos seus filhos, assumindo a paternidade, assumindo a maternidade. É aquele que cuida dos seus pais, honra o pai e a mãe. Perdoa, o justo é aquele que perdoa aquele que lhe fez mal e segue a sua vida adiante. E que o justo, ele aborrece a palavra de mentira. Por quê? Porque o justo quer relações firmes, estáveis. Na mentira, você nunca estabelece um relacionamento que é firme, nunca estabelece um relacionamento de confiança, nunca estabelece um relacionamento que tem condições de ser duradouro, de caminhar por toda a vida. Então, quando o justo se estabelece na verdade, ele pode estabelecer contratos, empresas que vão durar toda a vida e que vão ser transferidas para os herdeiros, para a geração dos netos, dos bisnetos. O justo, ele vai ter uma família que vai avançar ao longo do tempo. Ele vai ver as suas gerações sendo prósperas e abençoadas. O que você tem escolhido para a sua vida? O que os seus filhos têm feito nas vidas deles? É necessário conversar com os nossos familiares a respeito da importância de seguir na justiça, para que essa geração comece a mudar os pensamentos que tem tido a respeito das relações sociais. Estamos vivendo uma geração em que as pessoas, especialmente nos casamentos, elas dizem: eu caso e se não der certo, eu separo amanhã. Quando na realidade as pessoas
deveriam dizer: eu vou casar com essa pessoa para honrar o compromisso e vou fazer tudo para seguir pela verdade, pela justiça. E esse compromisso deve ser estabelecido principalmente na fase do namoro. É necessário que as pessoas tenham uma resolução de seguirem na justiça, uma decisão de sempre andarem na justiça, aborrecendo a palavra de mentira. Agora, o ímpio, ele é abominável e ele se confunde. Por que o ímpio é abominável? Quando nós estudamos Provérbios, capítulo 6, ali no versículo 16 até o versículo 19, nós vimos ali que Deus, ele diz naquele texto que o Senhor abomina, o Senhor aborrece 6 coisas e a sétima ele abomina. Dentre as 6 coisas que ele aborrece, a mentira é uma delas. E nós comentamos ali na aula de Provérbios 6 que o Senhor aborrece a mentira justamente porque na mentira você não tem estabilidade, na mentira você não tem firmeza, na mentira você não tem como estabelecer confiança. Na mentira você tem pessoas que quebram pactos, que quebram alianças, pessoas que traem as outras pessoas. É por isso que o Senhor aborrece a mentira. E aquele que é justo também deve aborrecer a mentira. Verso 6: a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Veja que o versículo 6 mais uma vez fala sobre a importância da justiça. Quando nós estudamos o capítulo 8 de Provérbios, nós vimos ali que a justiça é um dos amigos da sabedoria. Quando nós lemos Provérbios no capítulo 8, nós vimos ali que a sabedoria, ela tem vários amigos. Quem são os amigos da sabedoria? A inteligência, a prudência, o entendimento, a retidão, a correção, a justiça, o entendimento, a prudência. Então, quando nós vamos meditando em Provérbios 8, nós vemos ali, Provérbios no capítulo 8 é um tratado da sabedoria. É como se a sabedoria fosse uma pessoa conversando conosco e trazendo informações a respeito de quem ela é e como nós nos tornamos amigos dela. E ali a sabedoria fala que eu estive com vocês, a inteligência, né? Eu usei a inteligência para falar com vocês, o entendimento, a prudência, a retidão, a justiça anda comigo. Então, o capítulo 8 fala muito a respeito desses amigos da sabedoria. Então, a justiça, ela é uma amiga da sabedoria. Quando você anda na justiça, fazendo tudo de acordo com o que é justo, isso vai guardar o pé do que é sincero no seu caminho. A sinceridade também é outra amiga da sabedoria. O sincero é aquele que não usa máscaras nas suas relações. A palavra sincero vem de sem cera, que se usa a cera para camuflar as partes trincadas de um vaso. Quando um vaso trinca, algumas pessoas tomam a cera da cor do vaso para camuflar aquilo que foi trincado. Agora, o sincero é aquele que não esconde a sua fraqueza, não esconde quem ele é. Ele não coloca uma cera para ocultar as suas imperfeições, mas ele é transparente, ele é sincero, ele é verdadeiro, né? Então, a justiça, aquele que é sincero, ele anda de acordo com a justiça, de acordo com aquilo que é correto. Então, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Versículo 7. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O versículo 7 nos mostra uma realidade. Muitas pessoas que são ricas,
se fazem de pobres. E muitas pessoas que são pobres são cheias de orgulho. Compram roupas de marca, compram aquilo que não podem, assumem várias dívidas para parecer aquilo que não são. Essas pessoas que se fazem de ricos, não tendo coisa nenhuma, são pessoas que acabam se prejudicando. Nunca faça isso. O versículo 7, na verdade, fala a respeito de necessidade de aprovação das outras pessoas. Muitas vezes, quando as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, elas ficam pensando assim: como que eu vou ficar entre os meus amigos? Como que eu vou dizer que eu perdi o emprego, que eu deixei de ganhar algumas rendas, que eu tive um prejuízo no negócio que eu não calculei de forma correta e agora eu não tenho como andar com eles? Ora, se esses amigos, se você tem que pensar assim em relação a essas pessoas que andam com você, então essas pessoas não são suas amigas. E a melhor coisa que você faz é se afastar delas e procurar pessoas que realmente são seus amigos. Se para que você tenha a aprovação das pessoas que andam com você é necessário, elas exigem que você use determinadas marcas, que você tenha um certo carro e elas não honram a sua companhia por quem você é, mas apenas por aquilo que você tem, então você jamais deve manter a aparência, se fazendo de rico para continuar com essas pessoas. O que faz com que você tenha dependência emocional dessas pessoas que só andam com você em razão daquilo que você tem. E no dia que você realmente não tiver mais nada, você vai poder contar com essas pessoas? Então é a hora de você deixar de lado a necessidade de ser aprovado por outras pessoas. Veja que existem pessoas que têm grande riqueza e elas não fazem questão de mostrar as riquezas. Elas se fazem de pobres justamente para que as pessoas não se aproximem delas por causa da riqueza, por causa daquilo que elas têm. Porque quando elas se fazem de pobres, elas conseguem ter amizades sinceras, amigos que realmente caminham com eles, com essas pessoas, por quem elas são, não por causa da riqueza. Nunca procure parecer que você tem mais daquilo que você tem, porque isso vai atrair pessoas que vão se aproximar de você em razão daquilo que você tem. Você não precisa disso. Deus ama você. E existem muitos amigos que são reais e sinceros, que podem andar com você. Reveja as suas amizades. 8. O resgate da vida de cada um são as riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Então, o versículo 8 fala que se você tem muito dinheiro, você corre o risco de ser sequestrado, você corre o risco de alguém querer o seu dinheiro e, tendo dinheiro, você consegue pagar o resgate da sua vida. Porém, o pobre nunca vai ouvir ameaças, porque por ele não ter, ele não vai sofrer ameaça, sofrer um sequestro. O que o versículo 8 nos traz de ensinamento é que tudo na vida tem os seus ônus e os seus bônus. Se você quer ser rico, você sabe que você precisa andar com seguranças, que você precisa prestar mais atenção nos lugares onde você vai. Um rico não pode chegar em uma praça pública com as suas roupas e os seus relógios caros, imaginando que não vai sofrer nenhum tipo de ataque. No meio da rua, no meio de uma praça pública, alguém vai notar as roupas que o rico está usando, o relógio que ele está usando, e vai querer ganhar alguma vantagem. Então, o rico
ele precisa prestar atenção. Aonde vai, quando vai, tem que prestar atenção com a sua segurança. Já o pobre não tem essas preocupações, ele não ouve as ameaças. Porém, o pobre tem também os seus sofrimentos. Ele não desfruta de coisas que o rico pode desfrutar. Então, cada um precisa avaliar qual é a vida que deseja viver. Se está é, adequado àquilo que tem vivido, quais são as suas pretensões, os seus objetivos. Versículo 9: A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então aqui está falando a luz dos justos, está se referindo ao brilho dos justos. Aonde que os justos têm brilho? Quando eles praticam os seus atos de justiça, quando eles ajudam o próximo, quando eles falam com você, o que eles têm para dizer são palavras sábias, ou quando eles celebram um contrato, quando eles estão dentro dos seus relacionamentos, no casamento com a sua família, eles, em tudo que eles fazem, eles trazem a luz da justiça. E essa luz da justiça traz alegria para todas as suas relações no entorno daquele que é justo. Agora, os ímpios, a lâmpada, a candeia dos ímpios, ela se apagará. O ímpio começa um relacionamento, deixa de obedecer à fidelidade, o que acontece? Aquela luz aquele casamento, ele termina num divórcio. Ele começa um negócio, ele começa a, a não obedecer os princípios da economia na sua própria empresa. O que acontece com a empresa? A empresa vai à falência. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, nós vemos aqui, da soberba só provém a contenda, porque os soberbos são aqueles que se colocam como pessoas que são superiores aos outros. São aqueles que não delegam as tarefas para outras pessoas porque elas não acreditam que o outro é bom o suficiente para poder realizar o trabalho que ele realiza. O soberbo, ele tem na visão dele que só ele sabe, só ele é melhor, só ele pode, só ele entende. Então, quando ele negocia com a outra pessoa, ele sempre se coloca num pedestal. E ninguém gosta de se relacionar com pessoas que são soberbas, que vão dizer que você não sabe, que você não tem capacidade, que você não tem competência. Então, da soberba só provém a contenda. Nos relacionamentos conjugais, quando ou o marido ou a esposa resolve dizer você está errado e ele sempre está certo, ela está sempre certa, só vem a contenda. Agora, com os que se aconselham, se acha sabedoria. Quem toma conselho é aquele que pergunta: será que eu não estou sendo arrogante? Que eu não estou sendo soberbo? Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada que eu preciso corrigir para ser melhor? Então, quando a pessoa se aconselha, ela encontra a sabedoria. Quando ela toma conselho, ela consegue prestar atenção de que deve estar fazendo alguma coisa errada e que precisa melhorar. Versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Então veja aqui, a empresa, né, a fazenda aqui que procede da vaidade, vaidade é aquilo que é vão, é aquilo que é mal feito, é aquilo que é feito sem esforço, né? A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Esse versículo 11 nos traz uma reflexão a respeito daqueles que recebem por herança. Muitas vezes os pais foram aqueles que trabalharam duro, aqueles que estabeleceram a rotina do trabalho para conquistar a empresa, para organizar uma fazenda, para ampliar o negócio. E o herdeiro, ele recebe aquela fazenda, aquela empresa, aquela herança em razão do trabalho dos seus pais.
Então é um trabalho que eles não colocaram a força para construir. Veio então de forma vã na mão deles. E como eles não sabem o que tem que fazer, aquele negócio ele vai diminuindo, ele vai perdendo valor, porque o herdeiro que não treina e não se capacita para administrar, para multiplicar aquilo que recebeu, que não vai colocar à mão o trabalho necessário, ele vai ver aquilo que ele recebeu como herança diminuindo com o tempo. É por isso que tem muitos herdeiros que recebem herança e como eles não foram ensinados a trabalhar, eles acabam perdendo o que receberam ao longo do tempo, porque eles só sabem gastar. Agora, a parte B do versículo 11 fala: mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Por quê? Porque aquele que trabalhou no negócio, ele aprendeu como realizar a multiplicação. Então, esse versículo 11 ensina que nós precisamos aprender novas habilidades para aprender como criar e gerar renda. Porque se nós aprendermos os processos para alcançarmos renda, nós sempre vamos multiplicar. Mesmo que aquele que aprendeu os processos sofra um golpe da vida e um prejuízo, ele consegue se reerguer depois, porque ele tem conhecimento. Agora, aquele que recebe tudo de maneira vã, de maneira fácil, se ele cair, como ele vai se reerguer? Como ele vai se reconstruir, se refazer? Verso 12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Então, o versículo 12 está falando que quando você tem a expectativa de fazer um negócio na sua vida e esse negócio demora, o nosso coração fica enfraquecido. Nós começamos a pensar que o nosso objetivo não vai se realizar, que a nossa vida vai passar, que a gente não vai conseguir. Mas quando o desejo é chegado, aquilo que nós estávamos esperando e quando chega na nossa vida, nos traz a vida. O que esse versículo 12 traz para nós de ensinamento? Que se você está esperando por alguma coisa e está demorando para chegar, vá além. Vá mais um pouco, porque a esperança pode estar demorando. Veja se existe alguma coisa que você pode fazer melhor. Veja se existe algum furo, alguma falha naquilo que você está fazendo que está atrasando a chegada disso que você está buscando, disso que você está esperando. Porque se você fizer todos os dias 1% melhor e buscar, tome conselho com as pessoas mais sábias, para que elas possam te dar uma orientação do que você precisa fazer para corrigir a rota, para que a sua esperança, aquilo que você deseja, chegue mais rápido. Faça uma análise, veja o que precisa ser melhorado, mas não desista. Se você mantiver o mesmo passo, de repente a tua esperança demora, mas se você toma conselho, você consegue apressar, você consegue fazer esse objetivo chegar mais rápido para você e aí você vai ter a alegria de vida. Versículo 13: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então esse versículo 13, mais uma vez, fala sobre observar o conselho, observar a palavra. A palavra, podemos considerar aqui as escrituras, elas trazem palavras sábias. Se você desprezar a sabedoria, você vai perecer, você vai fracassar, vai errar, porque as palavras de sabedoria foram escritas justamente para evitar que você erre e trazer o caminho correto, o caminho do sucesso. Agora, o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. O que respeita o mandamento, aqui a palavra temer significa respeitar. O que respeita o mandamento será
certamente é recompensado. Essa é a aula de número 20, né? Estamos aqui com 30 minutos de gravação e na aula 21 nós vamos gravar Provérbios 13, versículos 14 até o versículo 25. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas possam crescer em sabedoria. Fiquem na paz de Jesus. Amém.